A procura por entender o mundo sempre movimentou os mais diversos grupos sociais na história. Sócrates, o grego considerado como o pai da filosofia, foi um dos primeiros estudiosos das nuances humanas e suas preocupações. Foi seguido por Aristóteles, Platão e por outros inúmeros pensadores antigos na busca pelo sentido da vida e da nossa presença no planeta. Porém, esses mesmos grupos sociais, assim como estavam preocupados com suas existências, estiveram sempre aflitos com seus futuros. Isso se torna visível quando nos damos conta das diversas profecias espalhadas pelas mais diversas religiões e, principalmente, quando falamos de videntes que diziam e dizem prever o futuro do mundo. Cada região do planeta tem alguém que diz que enxerga o que ainda irá acontecer. Nesse caso, temos Rasputin, famoso místico e vidente russo, que quase mudou o rumo da história do então Império de Cesares. Temos a búlgara Baba Vanga, que dizem ter previsto o tsunami do Japão em 2004. E continuando, o mais famoso de todos, Michel de Nostradamus, ou Nostradamus, que viveu no século XVI. Seus seguidores afirmam que ele previu o ataque terrorista às Torres Gêmeas em 2001, bem como o holocausto provocado pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial. Suas previsões ainda são atuais e consideradas por muitos supersticiosos. Para mostrar seu nível de precisão e importância para os dias de hoje, o vidente francês também fez previsões para o ano de 2018. Algumas são realmente assustadoras. Podem atingir eu e você, assim como todos os habitantes do planeta Terra. Se você quer descobrir quais são, continue ligado e vamos saber agora quais são essas 4 previsões assustadoras de Nostradamus para 2018. Eu sou a Thalita Flores e seja muito bem-vindo ao Fatos Desconhecidos. Número 1. Terremoto na costa oeste dos Estados Unidos. A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos. O local é conhecido por suas praias, seus hábitos litorâneos e sua cultura muito diversa. Há no estado diversas cidades grandes e importantes para todo o país. São Francisco, Sacramento e San Diego estão entre os exemplos. E a principal, que apesar de não ser a capital, é a populosa cidade de Los Angeles. A cidade dos Anjos só perde em população para Nova York, sendo assim a segunda metrópole mais populosa dos Estados Unidos. Sua população beira os 4 milhões de habitantes. A cidade ainda conta com um distrito de Hollywood, isto é, as produções filmográficas que você, seus amigos e sua família assistem são, em maioria, produzidos e terminados na cidade da Califórnia, aumentando ainda mais a importância do local. O estado californiano, no entanto, possui um enorme defeito em seu território. Existe uma falha geológica ocasionada pelo encontro de 2 placas tectônicas, a do Pacífico e a norte-americana. O defeito é chamado de Falha de Santo André, ou Falha de San Andreas, e se estende por quase 1.300 quilômetros pelo território da Califórnia. A Falha de Santo André foi responsável por diversos estragos na área costeira do estado. O exemplo maior é o sismo de São Francisco em 1906, que atingiu aproximadamente 8 pontos na escala Richter e desabrigou 225 mil pessoas. Desde o terremoto, a população de todo o estado se preocupa com a possibilidade de um novo acontecimento dessa magnitude. O efeito seria ainda mais devastador pelo crescimento enorme da população do local desde então. Nostradamus previu para 2018 um terremoto de grande proporção para a Califórnia, especialmente na cidade de Los Angeles. A previsão preocupa os cientistas.
Como a região não é abalada há algum tempo por acidentes do tipo, eles creem no acúmulo de energia que pode ter sido gerado por conta disso. As consequências, segundo os mesmos, seriam de grande porte e afetaria gravemente a cidade das estrelas e celebridades. Número 2. Governo estadunidense. No ano de 2016, o mundo teve uma grande surpresa. O mega empresário e apresentador de TV Donald Trump foi escolhido para ser o 45º presidente da história dos Estados Unidos. O presidente venceu a eleição contra Hillary Clinton, mesmo tendo quase 3 milhões de votos a menos que a candidata democrata. A eleição nos Estados Unidos acontece por um colégio eleitoral formado por delegados dos partidos dos candidatos. A população vota no candidato desejado, representado pelos delegados. O candidato que recebeu o maior número de votos da população fica com todos os delegados daquele estado, mesmo os do partido adversário. Por conta disso, Trump foi eleito. O empresário conseguiu ter mais votos em estados com maior número de delegados. Desde a época da eleição, o candidato é conhecido por seu posicionamento forte e polêmico. Prometeu construir um grande muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México e proibiu a entrada de estrangeiros de alguns países muçulmanos. As medidas, segundo o governante, fazem parte de um processo de valorização do espírito nacionalista do país e funcionam também para evitar atos terroristas. Trump também se posicionou fortemente contra o governo de Kim Jong-un na Coreia do Norte. Os mandantes dos dois países trocam farpas públicas desde que Trump assumiu o governo norte-americano. Inclusive, alguns dias atrás, estiveram no centro de uma polêmica nuclear. Após uma declaração de Kim Jong-un afirmando que tinha um botão nuclear em sua mesa no trabalho, Donald respondeu que também tinha um em sua mesa, só que bem maior e bem mais poderoso. Para quem é entendedor, meia palavra basta, não é? O vidente francês, entretanto, previu para 2018 o pior período da era Trump no governo norte-americano. Suas políticas de imigração, seu posicionamento forte contra a Coreia do Norte e seu posicionamento econômico nacionalista e beneficiário da classe mais alta são pontos que cabem na interpretação do cenário proposto pelo conhecido e muito assustador Nostradamus. Número 3. O Papa levou um tiro a queima-roupa? Nostradamus era católico, mas a sua família é judia. Durante seus 63 anos de vida, acompanhou a troca de 13 papas numa época de grande poder da Igreja Católica. Entretanto, não previu nenhuma dessas trocas ou morte dos maiores representantes do catolicismo. Pode ter sido até como medida de segurança, já que a influência da instituição católica na época era enorme. Papa João Paulo II teve seu corpo atingido por 3 balas em 1981, mas sobreviveu. Novamente, estudiosos, curiosos e seguidores discorreram a possibilidade que uma tragédia pode acontecer com um grande representante da Igreja Católica. Há uma de suas centúrias que são suas previsões e diz sobre a possível desgraça. A passagem diz que Roma, onde fica o Vaticano, será encharcada de luto, pranto e lágrimas de sangue após a morte de um dos maiores representantes da instituição. Você sabia que em 2017 o Papa Francisco foi alvo de um vídeo do Estado Islâmico que ameaçava ele e o Vaticano inteiro? O vídeo foi gravado nas Filipinas, onde o governo vem lutando contra células terroristas do grupo jihadista. Durante a ameaça, foi rasgado um pôster do Papa e também destruídas imagens de santos da Igreja Católica. Lembrando que o Papa Francisco é o primeiro latino-americano a ocupar a posição em 266 papados. O representante é conhecido por seu carisma e por sua participação grande em assuntos polêmicos, que eram evitados prontamente pelo seu antecessor
Bento XVI. Além disso, seu poder de comunicação atinge até pessoas de outras religiões. Número 4. Mais uma guerra mundial. Chegamos à previsão mais assustadora de todas. A previsão de mais uma guerra mundial. Essa visão de Nostradamus é compartilhada por alguns videntes, tal como Horácio Villegas, um morador do Texas, que errou a data do acontecimento. Ele afirmou que seria no dia 13 de maio de 2017. Mas, como vemos, estamos ainda sãos e salvos. A previsão acompanha um momento de tensão no mundo. Como já falamos anteriormente, né? A ascensão de Trump e suas políticas internacionais contra a Coreia do Norte, com os países muçulmanos e até contra o México ameaçam o status de tranquilidade que acompanhava o mundo há algum tempo. Após o lançamento de um míssil teste para a Coreia do Norte na costa do Japão em 2016, o governo dos Estados Unidos ameaçou agir imediatamente e sem medir esforços. E vamos lembrar que ali perto tem a Rússia e a China, que com certeza não ficariam fora da briga do século. Se formos confiar na outra previsão que a gente já falou e diz que o governo norte-americano será ainda mais polêmico e ativo nesse ano, devemos ficar com medo ou não? Vamos torcer para que o vidente francês esteja errado e o mundo continue em paz, não é? Enquanto isso, os estudiosos tentam desvendar o resto dos escritos deixados por Nostradamus. Suas anotações foram publicadas como um livro e tem um sistema de escrita bem parecida com códigos e poemas. Portanto, ainda é bem difícil identificar algumas previsões ou só descobrir depois do acontecido. O que você pensa disso? Nostradamus está certo? Você acredita na vidência do francês? Então, não deixe de colocar a sua opinião aqui embaixo, na parte dos comentários. E aproveite também para deixar o seu like se você gostou do vídeo. Eu te aguardo no próximo. Tchau!